tarde a todos. A início é o segundo dia do desafio e, como o nome já diz, é um desafio, né? Já me mandaram aqui no desafio de fazer um resumo do que aconteceu ontem, né? Já tem algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco e ontem nós tivemos dois momentos totalmente enquadrados dentro da temática que é o desafio, evento que já está no 5º ano e que tem a função principal, estando aí no mês de outubro, levar vocês, gestores, empresários, a fazer reflexões do que aconteceu no ano e gerar inspiração para aquilo que vocês planejam para o ano seguinte. Então, dentro dessa temática, temos hoje ideias que inspiram e estratégias que transformam. E muitas vezes, né, César, só inspiração não resolve, tem que suar a camisa. E dentro desse suar a camisa, encontrar o caminho mais certo, encontrar o caminho mais assertivo, te leva a melhores resultados. A primeira palestra, tive a oportunidade de estar aqui abrindo um evento. Nós fizemos uma reflexão em cima de 11 pontos que consideramos efetivo, como falar de produtividade, falar de markup, falar da gestão do seu time, entender que os problemas existem, mas quando o olhar está voltado para a solução, o movimento é diferente. E os desafios do nosso dia a dia, porque oficina, autopeça, retífica, não foi feito para pessoas frágeis, são pessoas realmente que deparam o dia todinho com uma demanda baseada em necessidade, ou seja, como não é uma demanda de desejo, a demanda de necessidade é uma demanda que traz um cliente mais duro, mais rígido. E aí vem a arte de a gente poder acolher, a arte de a gente ter transparência e a arte de a gente desenvolver uma boa comunicação para fazer a melhor entrega. Falamos também que o nosso setor não vende nem peça nem serviço. No fundo, a nossa venda continuamente é baseada numa coisa chamada confiança. Se a confiança tiver enraizada, se a confiança estiver fortalecida, como diz James Hunter, a confiança é a cola dos relacionamentos. Então, como manter uma cola do relacionamento num ambiente tão turbulento? Então, tudo isso nós falamos ontem. Fechamos essa palestra, e foi interessante porque foi uma palestra do olhar da fachada para dentro, né, Iago? Eu falei muito da fachada para dentro. E falei também da trilha do empresário. Desde aquele empresário que está iniciando com uma postura empreendedora, coragem, de ousadia, mas uso de poucas técnicas. Para aquele empresário que salta para o estágio 2, que ele já começa a ser um gestor operacional, ele já usa um sistema, ele já franciona a mente dele, que ele tem que pensar em processo, mas ele tem que pensar em RH, mas ele tem que pensar em finanças, mas ele tem que pensar em estoque. Apesar de ele ainda ser centralizador, ele já consegue pensar de uma forma mais holística. Depois ele passa para um estágio de um gestor estratégico, que já formou time, já trabalha com planejamento, já tem uma DRE, já tem indicadores e busca constantemente performance. Para depois chegar no estágio de um gestor inovador, que é esse gestor que hoje já não precisa estar 100% dentro da loja, é um gestor que hoje usa BI, é um gestor que hoje usa IA, ou seja, está usando o futuro que não é mais futuro, um futuro que já é presente, às vezes o empresário que não chegou a esse futuro. Então, foi bem essa passagem. Em seguida, com muito brilhantismo, o Iago veio aqui, complementou sem combinar, né, Iago? Ele falou da porta para fora. E o Iago deu uma aula, tá? E uma aula com propriedade, porque é o que você faz, né, Iago? Então, você mostrou de onde você veio, o caminho que você tomou, os resultados que você vem obtendo e o mais bonito, sem ter que esconder. O mercado é para todo mundo. Então, deu uma aula de como hoje o empresário, o gestor, tem que fazer uso dessa tecnologia que está no mundo, né, digital, utilizando as ferramentas de uma forma muito natural, pelo menos isso que eu captei, não precisa ter muita, né, massa, não, é você mesmo, vai lá na frente da câmera, fala com o teu cliente, conecta com ele, porque o Iago colocou uma coisa super interessante. Você tem que conectar com as novas gerações.
E essa curva das gerações, elas vêm ocorrendo em prazo muito curto, as mudanças. E se você não se comunicar com a nova geração, daqui a pouco você não vai ter mais a comunicação com o seu cliente daquele momento. E o Iago deu um show, parabéns, Iago, mais uma vez. Recebemos feedback maravilhoso, mostrou as ferramentas, né, deixou um material bastante rico. Então, assim nós fechamos o dia de ontem. E hoje nós vamos abrir para mais uma grande noite de informação. Estamos aqui com a Liza, que vai já subir o palco, né? Pessoa que a gente buscou para convidar pela competência que vem desenvolvendo no mercado, também através das mídias sociais, comunicando com propriedade, porque faz isso no dia a dia, né? Começou também lá de baixo, começaram com a oficina pequena, e a gente tem dito com muita frequência que dentro de todo o sistema, hoje a área mais carente é o varejo. É onde o cliente entra. É o contato com o cliente. E até digo mais, é onde o dinheiro que circula no segmento tem uma porta de entrada. E a gente sabe que hoje nós temos uma indústria altamente qualificada, nós temos os distribuidores que cada vez mais se fortalecem, e quando eu digo fortalece, é em gestão, mas a gente tem uma fragilidade muito grande no varejo, que é uma rede imensa, formada por muitos empreendedores, e momentos como esse, momentos como você, Liza, faz no seu canal, momentos que o Iago faz no canal dele, César também, vai fazendo com que as pecinhas possam se encaixar e o nosso setor possa fortalecer. Então, já vamos estar aqui, nem vou me alongar. Silvinha disse que não é para fazer palestra não, Cláudia, é só 5 minutos. Ela não levantou a plaquinha ali. E em seguida, depois que a Liza fizer a apresentação dela, Liza vai falar muito de time, né, Liza? Falar muito de pessoas. A gente também sabe que essa é a frase mais dita nos últimos tempos. Nós não temos mão de obra, não existe mais mão de obra. E eu costumo dizer, não adianta ficar falando, tem que estar formando. Reclamar não resolve. Em seguida, nós vamos estar com o César, que aí já traz uma temática de performance, né? César tem uma vivência aí grandiosa, grande experiência, e vai trazer esse ingrediente que não pode faltar nunca, que é a performance. E essa performance eu tenho certeza que ele vai trazer com um olhar que muitas vezes você estando contaminado no dia a dia, você não percebe como você pode fazer transformações. E assim a gente vai fechar o segundo dia, com certeza, com muito brilhantismo, entregando a vocês o nosso melhor e chegando na missão do que é esse evento. E para não esquecer, amanhã teremos o terceiro dia, vai ser um momento de um bate-papo com empresários do nosso setor. Nós vamos trazer um empresário de autopeça, um de representação comercial, vamos trazer um de oficina e vamos trazer mais um do Sebrae, e vamos falar aqui sobre tecnologia, mão de obra, inovações e outros temas mais, e abrir um bate-papo com vocês. Então, para quem gostou ontem, bate palma. Para quem está com expectativa grande de hoje, bate palma. E agora bate palma para o Ranieri, que é o principal que vai subir aqui o palco. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Cláudio. Já pensou? Eu crescendo mais um pouco, sendo igual o Cláudio, igual o César, igual a Liza, igual ao Iago, e igual o Enzo. Não, gente, mas eu queria só dar um pequeno recado para vocês. Seja da porta para dentro, seja da porta para fora, nós precisamos fazer uma coisa que é necessária no nosso setor. Chama-se credibilidade. Acima de qualquer coisa. É necessário que a gente abra essa discussão, porque nós precisamos que a sociedade reconheça o nosso setor como um setor de credibilidade. Só assim nós seremos grandes. Esse era o recado que eu queria dar nessa noite para vocês. Bom, para hoje, Liza, seja muito bem-vinda. Quero também cumprimentar o Maurício. Que Jesus possa abençoar a palestra sua. Vem para cá, Liza, venha.
A Laísa é paranaense, de Cascavel, e veio dar brilho ao nosso evento. Muito obrigado, Laísa, em nome do Sistema Sincopeças, Assopeças e Assomotos, em nome do Instituto Autop. Aqui tem vários diretores das entidades. Obrigado por tudo, viu? Tá bom? E no segundo tempo, quando o Cláudio já falou, é o nosso querido César. Fazia tempo que eu queria trazer César, gente, para falar para a gente. César, obrigado, César. No futuro vem o Enzo, né, César? Hein? Eu vim esquecer. Silvinha, eu queria... Silvinha... Eu queria convidar aqui, Silvinha, para não me esquecer, nosso time. Eu tenho muito orgulho, só para todo mundo possa ver. Só um pouquinho, viu, Laísa? Já te dou a palavra, viu? Tá bom. A Laísa tem feito um belo trabalho, Brasil afora, comunicando bem o setor, transita bem nas mídias sociais, e a gente vai ver hoje uma bela palestra da Laísa. Eu queria chamar aqui a Silvia, queria chamar a Andresa, Dayana, a Patrícia, a Magda. Está faltando a... Está aqui. Está faltando a Fatinha. Gente, agora sou eu que vou para cá e vou bater palma bestinho. A responsável era, gente. Eu só disse o seguinte, gente, tudo que a gente fizer no SSA, vamos fazer no capricho. Do jeito que a gente capricha para ficar bonito, ficar bonita, para poder namorar, vamos fazer o capricho para o setor sentir essa potência do nosso setor. Obrigado, gente. Obrigado a vocês todos, viu? Bom, Laísa, com você a palavra. Sucesso, minha irmãzinha, viu? Querida, nós todos. E perceberam quantas mulheres que são responsáveis por organizar tudo isso, hein? Olha só, né? Bom, eu sou a Laísa Almeida. Para quem ainda não me conhece, eu sou sócia e esposa do Maurício, vulgo MHP. A MHP é uma das oficinas que mais cresce no Brasil, com muito orgulho. Uma oficina muito nichada e que, durante esses quase 10 anos de empreendedorismo, eu e meu esposo, desculpa e com perdão da palavra, nós comemos o pão que o diabo amassou. Então, se nós estamos aqui hoje para contribuir com vocês, é porque nós sentimos na pele todos os problemas que vocês passaram ou vão passar. Inclusive, um dos principais problemas é problemas com funcionários. Então, na prática, o que fazer? Né? Igual o nosso amigo ele falou, todo mundo reclama. Não tem mão de obra, é difícil contratar, é difícil fazer com que a equipe faça o que você pede, é difícil a oficina rodar quando o dono sai. Todo mundo já sabe. Mas hoje eu trouxe uma solução, um método que nós implementamos dentro da nossa oficina e que hoje eu trago isso através das minhas mentorias para os meus alunos, mas hoje, de uma forma muito especial, vou entregar em primeira mão para vocês. Essa é a primeira palestra, isso aqui vocês só encontrariam num curso pago, mas essa é a primeira palestra, então sintam-se honrados que hoje eu vou entregar o ouro para vocês e vou entregar de uma forma muito especial, sentindo na pele tudo que vocês estão vivendo com sua equipe. Então, muito obrigada pelo carinho de todos. Eu acho que tem alguns seguidores aí que me conhecem, né? Já fui abraçada por alguns, e quem não me conhece, sintam-se à vontade para depois a gente trocar uma ideia e a gente contribuir mais e mais com todas as dúvidas de vocês. Bom, iniciando aqui, então nós vamos falar sobre uma liderança extraordinária, como transformar pessoas e negócios. Só um pouquinho aqui da minha trajetória para vocês entenderem. Nós começamos do fundo da garagem de casa, eu e meu esposo, nós viemos do nada, literalmente. A minha vida foi estudar em colégio público, meu sonho era ser uma administradora, ser empreendedora, tinha esse sonho, e através do Maurício, eu pude realizar esse sonho. Então, eu e o Maurício, nós estamos juntos há 15 anos. Sou mãe de 2 filhos, né, amor? Nós temos o Bento, a Heleninha. E eu sou sócia fundadora da MHP, junto com ele.
especialista em comunicação, então a minha formação é jornalismo. Meu sonho era ser apresentadora de televisão. Estava conversando com o César, meu sonho era ser apresentadora do Autosport, mas nem entendia nada sobre carro. E também sou especialista em marketing e negócios e apaixonada pelo setor automotivo. Eu sou daquelas malucas que, quando sente um V8 roncando, me arrepia e meu coração bate por inteiro. E também sou mãe e esposa, e essas aqui são algumas marcas que acreditam no meu trabalho e são meus patrocinadores com muito orgulho. São marcas que confiam e me ajudam a levar a minha mensagem para todo o Brasil. A nossa oficina começou no fundo da garagem de casa e hoje é um espaço de mais de 700 metros quadrados. E nós, através de um método, passei a mostrar isso no meu Instagram e hoje são milhares de oficinas transformadas através dos meus conteúdos. Bom, eu sempre brinco que todos nós estamos aqui por um porquê. Seja a vontade de prosperar, seja a vontade de fazer dinheiro, seja a vontade de realizar um sonho. Quantas pessoas não trabalham em oficina em prol de um sonho? Mas eu acho que ter uma oficina em si não deve ser o sonho final. Todos nós temos um porquê. E o meu porquê é a minha família. O meu porquê, quando eu falo em prosperar, quando eu falo em ter uma oficina que fatura bem, quando eu falo em ter uma oficina que lucra bem, porque só faturamento não quer dizer nada, quando eu falo, é porque eu tenho um porquê. Eu quero ter mais tempo com meu marido, com os meus filhos, eu quero ter uma boa escola para os meus filhos, eu quero que meus filhos cresçam ao lado de um pai e de uma mãe que estão ali trabalhando porque amam o trabalho. E a gente quer passar isso. Nós queremos passar melhores momentos com nossos filhos, nós queremos passar boas experiências. Então, o meu porquê é esse. E eu convido a todos vocês a fazerem uma reflexão. Qual é o seu porquê? No CBM, no Congresso Brasileiro do Mecânico, eu iniciei a palestra com essa mesma pergunta, lá em São Paulo. E era num sábado à tarde, chuvoso, o plenário estava lotado para assistir a palestra, e eu falei assim, qual é o porquê de vocês? Porque a maioria dos donos de oficina, num sábado à tarde, chovendo, não estava buscando conhecimento. Então, todos vocês que estão aqui numa terça-feira à noite, uma praia linda lá fora, com as suas famílias em casa, por que vocês estão aqui? Qual é o porquê de vocês? E quando você busca esse porquê, fica mais fácil de você encontrar o sentido das coisas. Eu falei isso para o pessoal de São Paulo. Qual é o porquê de vocês? Por que vocês estão aqui buscando conhecimento num sábado chuvoso, onde vocês poderiam estar tomando uma cervejinha, relaxando, assistindo um filme, viciado em séries, e vocês estão buscando conhecimento? Então, a gente já faz parte de um clã de oficinas que querem transformar porque temos um porquê. E um dos principais pilares, quando a gente fala em oficina prosperar, em oficina dar certo, em oficina conseguir, de fato, trazer lucratividade, porque de nada adianta vocês estarem aqui fazendo networking, nada adianta a SSA trazer palestras, trazer gente do Brasil inteiro, vocês se conectarem, se a oficina de vocês for algo que não tenha fins lucrativos. Vocês não são ONG. Então, para a oficina de vocês terem, sim, fins lucrativos e que vocês prosperem com a oficina de vocês, um dos principais pilares é a equipe. Ter funcionários bons no seu time é primordial. Mas não necessariamente ter funcionários bons faz com que a sua oficina seja uma oficina extraordinária, que tenha muitos resultados. Então, você ter funcionários bons não te garante resultados. Nós já tivemos vários funcionários, trocamos de time diversas vezes. Excelentes funcionários passaram pela MHP, mas a gente não tinha estratégia, a gente não tinha gestão, a gente não tinha metas, a gente não tinha absolutamente nada. Perdemos bons funcionários e esses funcionários passaram pela MHP se sentindo que não estavam sendo valorizados o suficiente. Tá? Então, desde o nosso começo, quando era eu e o Maurício lá no fundo da garagem de casa, a gente já tinha um único propósito, um único porquê. A gente queria ter oficina e a gente queria viver disso, e viver muito bem. Não é tabu a gente falar que quer prosperar, não é tabu a gente falar que nós somos empresários, que nós queremos, de fato, ter as contas pagas e ter dinheiro no bolso no final do mês para desfrutar, fazer uma viagem de família, pagar uma boa escola para os filhos, dar um presente para sua esposa, sair jantar num lugar legal. Então, a gente já sabia de tudo isso. Só que, lá no começo, a gente não sabia como fazer tudo isso.
E hoje, aplicando os métodos, passado esses 9 anos, mudamos de oficina 5 vezes, passamos por vários e vários prédios, barracões, várias e várias mudanças, principalmente de equipe, até hoje chegar nessa estrutura. E essa estrutura já vai mudar. Nós já estamos contratando uma construtora para construir ao lado uma sede e ampliar para o dobro de tudo isso. Só que muita gente me vê falando na internet sobre oficinas, sobre como as coisas podem dar certo se você tiver estratégia e método, e as pessoas falam justamente isso. Ué, mas vocês são uma oficina de carros V8, para vocês é fácil. Não é fácil. Lá no começo, ali, quando a gente estava falando do fundo da garagem de casa, esses carros de clientes que vinham até mesmo de longe, e porque encontravam o Maurício no Orkut, eram carros de pessoas que traziam para nós que a gente não sabia cobrar absolutamente nada. A gente cobrava um carro desse para ficar 6 meses lá fazendo o projeto, o Maurício executando fora do horário de trabalho, fazendo toda a receita do motor, cuidando do carro do cliente. A gente cobrava praticamente ali 3, 4 mil reais por 6 meses de serviço. E hoje, dentro dessa estrutura, nós faturamos aproximadamente 4 milhões de reais por ano. Laisa, que loucura, para mim esses números parecem surreal. Mas não foi da noite para o dia. Desses 9 anos, nós fomos escalando e subindo de faturamento. Nós fomos subindo, a gente passou a faturar 5, 10, 15, 20 mil reais. Passamos a revender peças, passamos a cobrar do cliente o justo, que o justo para o cliente não é somente o justo e o barato para ele, é também o justo para a oficina. Tem que pagar as contas, nós aprendemos a precificar, nós criamos um método, então a gente conseguiu tornar o Maurício como um mentor de pessoas que quiseram fazer um curso sobre V8. Nós passamos a ter patrocinadores que investiam no nosso trabalho, literalmente patrocinadores que nos pagam para falar sobre as marcas, trazer as marcas como aliadas. Então, nós conseguimos construir uma série de fontes de faturamento. Só que a nossa oficina começou a crescer e tornou um corpo tão grande que a parte de funcionários foi uma das partes mais difíceis e que a gente praticamente não conseguia nem dormir nem descansar, porque se a gente saísse da oficina, as coisas paravam. E foi aí, dentro dessa sede, eu chamo que 2024 é o ano que a gente está ajeitando as coisas. Então, é um ano que nós colocamos processos, nós colocamos políticas, nós implementamos metas, bonificações, e eu fui testando várias coisas. A oficina é como se fosse o meu laboratório para eu testar os meus métodos. Então, o que vocês veem aqui, o que eu vou falar para vocês, não é encontrado na internet, não é um método pronto que eu copiei de algum lugar, não é um método que eu puxei e adaptei para o meu negócio. Foi testado várias e várias vezes. Faz praticamente 5 anos que eu estou testando formas de contratar uma equipe, formas de reter uma equipe, que é o mais principal. A gente tinha os melhores funcionários, e um dos nossos melhores funcionários, há 5 anos atrás, ele saiu e foi trabalhar para o nosso concorrente. Então, nós treinamos, nós ensinamos, e foi para o nosso concorrente, e hoje esse funcionário tem uma outra empresa e se tornou concorrente nosso. Mas é meu aluno. Então, eu fico feliz em saber que as pessoas foram bem treinadas e estão buscando prosperar. Mas o segredinho é, por que essas pessoas, então, não prosperam junto com a gente dentro da nossa oficina? Qual é o cenário que a gente tem que trazer para que essas pessoas fiquem na nossa oficina? E algo inverso aconteceu. De acordo com tudo que a gente foi implementando, todos os métodos, o que aconteceu? Hoje, nós temos um gerente dentro da nossa oficina, que é o gerente técnico, que ele fechou a oficina dele para trabalhar com nós. Porque, para ele, foi muito mais vantajoso ele trabalhar numa oficina que ele tivesse plano de saúde, plano odontológico, metas, bonificações, ele tivesse um plano de carreira, do que ele viver com todas as dores e todo o estresse de ser dono de oficina, que vocês sabem que não é fácil. E quando muitos de vocês falam para mim, Laisa, eu não encontro pessoas para trabalhar, ótimo, eu concordo com vocês. Mas o que a oficina de vocês estão fazendo para contratar pessoas?
Existem excelentes mecânicos no mercado que são donos de oficina e que não querem se sujeitar a trabalhar para as outras oficinas, porque sente vontade de ter um negócio, mas não aguenta lidar com a pressão, não quer falar com clientes, não quer lidar com pagamentos, não quer lidar com o financeiro. Então, imagina a sua oficina ser berço desses profissionais. Mas como remunerar? Como pagar? O que mais me dói é ver oficinas trabalhando com porcentagem. Eu tenho um mecânico aqui, ele leva 50% do serviço, e eu fico com 50%, ele fica com 50% do lucro e está tudo certo. Você tem um sócio sem que ele tenha obrigações de sócio. Você está dividindo o lucro com as pessoas. Isso não é certo. No caixa, no final do mês, isso não vai te fazer bem. Então, você tem um pote de ouro nas mãos, e a sua oficina é uma fonte inesgotável de faturamento. E esse momento que nós estamos vivendo agora, que vamos caminhar para 2025, é o momento das oficinas no país. Vocês sabiam que 22% do PIB, do Produto Interno Bruto Nacional, é de origem do setor automotivo? É de origem das montadoras, é de origem do mercado de peças e também do setor de serviços. Então, nós fazemos parte da geração de riqueza no país. E nós temos o poder de dizer sim ou não para as marcas. Vocês pegam grandes eventos, como, por exemplo, o Automec. Automec, que acontece em São Paulo, as marcas investem bilhões para estarem lá, para mostrar novidades, para mostrar ferramentas, para mostrar recursos. E quem tem o poder de dizer sim ou não para essas marcas somos nós, donos de oficina. Mas muitos de nós não entenderam ainda que nós temos o poder de movimentar o setor. Muitos de nós nos colocamos como vítima e acham que o mercado vai nos posicionar. Minha oficina está só começando, tem 3 anos e logo vai dar tudo certo. Não vai. Eu tenho conhecido seguidores que falam, Laisa, nossa oficina é de família, já tem 20, 30 anos, meio século de mercado, e a oficina está falindo. Só que esse é o momento das oficinas do Brasil. Esse conhecimento que vocês estão tendo agora, essa oportunidade, é algo para vocês fazerem, de fato, o negócio movimentar. E quando nós falamos sobre o momento das oficinas, sobre a era das oficinas, eu gosto de falar muito de faturamento. Eu sei que às vezes vocês podem pensar que não é a realidade, mas vocês moram numa capital. A maioria de vocês mora em Fortaleza, que é uma das maiores capitais do país. Aqui é uma mina de ouro. Quantos carros tem movimentando na rua a todo momento? Quantas motos, quantas máquinas? Todos vocês que estão no serviço de reparação, o trabalho nunca vai faltar. Então, não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de posicionar a sua marca. Se você é mecânico e você faz câmbios automáticos, não tenha medo de se posicionar como o melhor. Se você faz motores, não tenha medo de se posicionar como o melhor da região. Se você é mecânico de linha leve, de carros híbridos, elétricos, não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de produzir conteúdo, não tenha medo de pôr processos. É você quem manda na sua oficina, não é o seu cliente e nem a sua equipe. O medo nos fez falir e quebrar 2 vezes. Nós não posicionávamos, nossos clientes pediam fiado, a gente fazia, os nossos funcionários falavam que ia faltar, a gente dizia amém. Os nossos colaboradores não cumpriam e a gente tinha medo de perder essas pessoas e a gente baixava a cabeça. Quando eu e Maurício entendemos que a gente tinha que se posicionar, quando nós entendemos que a gente tinha que realmente falar sim e não, o jogo mudou. Então, quando você trazer esses 3 pilares, você vai ter o faturamento dos sonhos e o lucro dos sonhos. Mas é preciso ter coragem. O não você já tem. O errado já está. As coisas que não vão dar certo já estão acontecendo. E eu te digo mais. Desculpa ser tão sincera assim, mas é que na minha vez ninguém me avisou. Então, eu vou avisar vocês. A tendência é só piorar, se você não faz nada. Se você não faz nada, a tendência é só piorar. E eu vejo as pessoas esperando mudar de governo, mudar a condição climática, mudar a prefeitura. Não vai mudar nada.
Você é responsável pelo seu negócio. E você tem que fazer acontecer. E quando nós tivemos essa virada de chave, foi quando as coisas começaram a andar. E dentro desse método que nós implantamos, nós entendemos algumas coisas. Que nós queríamos ter uma oficina de sucesso e uma oficina que fosse referência. Quem é referência? Quem é a estrela da oficina? É a Laisa? De forma alguma. São serviços. Os serviços que nós prestamos é o protagonista da MHP. Então, a gente tem uma técnica excelente. Hoje, o Maurício e a MHP é reconhecida como uma oficina de excelência. Quantos de vocês são técnicos excelentes que entregam resultados? Quantos de vocês recebem serviços de outras oficinas para refazer? Vocês já estão na metade do caminho. Aí, quando você atrela essa técnica excelente com um método de ordem de serviço, todos nós somos vendedores de ordem de serviço. Mas o que acontece? A maioria de nós tem vergonha de vender. A maioria de nós acha que quando nós estamos oferecendo algo a mais para o nosso cliente, nós estamos roubando dele, ou nós estamos sendo picaretas porque o teu cliente levou para ver um vazamento no motor e você, de repente, ofereceu um reparo de freios. Mas é o teu trabalho como técnico alertar os seus clientes dos problemas do carro. Mas agora o trabalho é fazer com que teu cliente confie em você, confie na tua palavra. Porque hoje o mecânico no Brasil é conhecido como o quê? Como picareta. O Brasil odeia os mecânicos. Quando nós falamos para a nossa família que a gente foi assumir uma oficina, que a gente foi abrir a nossa oficina, a mãe do Maurício falou assim, meu Deus, que dó, meu filho que é formado em economia vai virar graxeiro. As pessoas, quando eu era jornalista, trabalhava na filiada da Record na minha cidade, as pessoas falavam assim para mim, meu Deus, Lais, uma moça tão bonita, tão inteligente, vai trabalhar na oficina com o marido? Que decadência é essa? Porque é essa visão que as pessoas têm do nosso setor. Então, é importante a gente entender que a gente precisa se posicionar. E uma das coisas que você precisa fazer é a produção de conteúdo. Você precisa mostrar todo o teu trabalho, a tua excelente técnica, mostrar tudo que você atende na sua oficina, lá no teu Instagram, porque a partir disso, a partir do momento que você é um excelente técnico, que você tem método, que você tem procedimentos internos, que você tem uma oficina que funciona, não importa se você é só você sozinho, ou você e sua esposa, ou você e mais um sócio. Os procedimentos internos eles servem para qualquer tamanho de oficina. Não importa. Agora, a partir do momento que você produz conteúdo mostrando toda essa excelência que você tem por trás, você vai cair nisso aqui, ó, da contratação de funcionários. Os melhores funcionários vão buscar você para trabalhar com você. Esses tempos, alguns anos atrás, a gente abria vagas na oficina, ninguém queria trabalhar com a gente. As pessoas não sabiam mandar um currículo, porque quem queria trabalhar como mecânico não sabia mal escrever, nem ler. A última vaga que nós abrimos, 2 vagas para mecânico, em dezembro do ano passado, recebemos mais de 200 currículos. Pessoas de São Paulo se mudando para o interior do Paraná para trabalhar com a gente. E quando eu falo isso, é porque muitos mecânicos que são bons, que não querem ser empreendedores, querem trabalhar em oficinas que levam ele e a imagem profissional dele para algum lugar. Então, quantos de vocês não têm uma oficina legal, uma técnica excelente? Muitos de vocês já produzem conteúdo para a oficina de vocês, não podem conseguir excelentes funcionários. Então, todos os processos precisam devolver para a sua oficina resultado, faturamento. De nada adianta ter um monte de processo, ter procedimentos, ter um sistema de ordem de serviço, produzir conteúdo se você não tem lucro. Então, a gente precisa conversar a mesma linguagem. E, desculpa a franqueza, mas é que na minha vez ninguém avisou. Se a sua equipe não está indo bem, a culpa é sua. Mas isso é muito bom. Então, não é culpa dos funcionários, não é culpa do mercado, não é culpa do momento. É culpa nossa. Quando nós nos posicionamos como donos de oficina e a gente falou assim, agora somos líderes, vamos treinar a nossa equipe, o jogo começou a mudar. Nós começamos a exigir resultados. E também a gente trouxe os funcionários para outro patamar.
Isso é muito bom quando a culpa é nossa. Empreender é isso. É um jogo de trazer tudo para a culpa sua. Se o seu fornecedor atrasou e o seu cliente está irritado, a culpa é sua. Você que escolheu o fornecedor. Se teu funcionário faltou, a culpa é sua. Você que contratou errado. Então, isso é muito bom quando a gente traz a culpa para nós, porque é mais fácil de resolver. Pior se fosse a culpa de terceiros. Mas calma lá, que a gente já vai aprender um método de contratar equipe de uma forma perfeita. Porque a maioria das pessoas fala assim para mim: tá difícil de encontrar mão de obra boa no mercado. Tá difícil. Quando eu contrato funcionários, eles não ficam. Quantos de vocês não têm problema de contratar bons funcionários e a hora que você acha que vai dar certo, o cara foi embora? Quantos de vocês sentem pressionados de estar na oficina a todo momento, porque se você não tiver, teu funcionário não vai fazer? Cara, como isso dói! Como isso dói quando você precisa a todo momento ficar lembrando as pessoas o que elas têm que fazer. E eu via meu marido chegar em casa sobrecarregado, com síndrome do pânico, com passando mal, pressão subindo, eu sobrecarregada, as crianças passando mal porque não tinha uma mãe do lado delas, porque a gente tinha que estar na oficina cumprindo demandas que os funcionários deveriam fazer. Só que, nessa mudança de equipe, nós já mudamos mais de 3 vezes o time completo. Sabe o que é você pegar funcionários falando mal do seu marido e você ter que demitir? E esse funcionário era tão paparicado que ele era padrinho do nosso filho. E foi muito difícil você ter que demitir alguém que você não deveria estar demitindo porque ele é padrinho do nosso filho. Então, a gente já passou por esse processo várias vezes. E trocamos de time por completo 3 vezes. Esse último time, o mais velho, está com nós há quase 4 anos. E está sendo um divisor de águas porque a gente colocou o método Equipe Extraordinária em prática. Eu literalmente desenhei o passo a passo de como que a equipe deveria ser conduzida. Claro, busquei fontes, busquei informações, mas tentei adaptar isso para a realidade de uma oficina, que não é comum, não é normal, não tem profissionais e pessoas boas no mercado já são donas de outras oficinas, já estão empreendendo. Então, quando a gente entra no método, que a gente vai entrar agora, uma das primeiras coisas que você tem que pensar é que existe uma forma, mas é treinar. Você precisa treinar isso dentro da sua oficina. Não é chegar lá, a partir de amanhã, e falar assim, agora eu vou pôr em prática o que a Laisa me falou ontem. E as coisas não vão transformar num estalar de dedos. Não vão. Mas, quando você treina, quando você acompanha e quando você faz a gestão, o que é fazer gestão? É você buscar os resultados enquanto você apaga incêndio. Essa é a gestão. Não vai existir um momento perfeito, não vai existir uma oficina perfeita, você não vai sair e vir para Fortaleza e achar que as coisas estão perfeitas. Nós viemos para Fortaleza e ontem o nosso gerente estava com uma intoxicação alimentar, a equipe ficou um caos porque estava todo mundo avulso. O Maurício precisou delegar e reorganizar toda a equipe por telefone. Então, ter gestão é apagar incêndio enquanto você busca resultado. Isso é normal, então tira da cabeça que as coisas vão ser perfeitas, como numa novela. Não vai, mas entenda que você pode treinar, acompanhar e fazer a gestão. Porque se não fosse isso, jamais nós estaríamos aqui, em 3 pessoas da MHP, palestrando do outro lado do país. A gente não poderia ter saído da nossa oficina. E a nossa oficina hoje conta com 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, 5 são mecânicos, que estão fazendo carros de mais de 800 cavalos, que se colocar um parafuso num disco de freio errado, esse bendito disco de freio pode causar um mega de um acidente e ceifar a vida de um cliente nosso. Então, olha a responsabilidade. Você acha que o Maurício se sente confortável, tecnicamente, em vir para cá e abandonar a equipe? Não. Mas a gente criou uma série de processos, checklist de todos os carros, treinamos um gerente para coordenar a parte técnica, porque a oficina nossa tomou uma proporção muito grande, diferente de como era lá no fundo da garagem de casa. Então, uma equipe extraordinária dentro desse método, essa equipe ela possui metas, ela possui procedimentos, são os procedimentos internos que eu já vou mostrar para vocês,
foco em resultados e respeitar a hierarquia. O que não acontecia antes. As pessoas não me respeitavam como a Laisa, a dona da oficina. Porque eu era uma mulher, porque eu não entendia de carros. As pessoas não me viam como uma líder. O Maurício não respeitava ele como líder. Achava que o Maurício era um colega de trabalho. Então, a gente implementou isso. O respeito pela hierarquia e foco nos resultados principalmente. Então, se tem um fornecedor que está atrasando a entrega de um disco de freio, por exemplo, qual que é o resultado? O resultado é entregar esse carro até dia 31 de outubro. Se esse fornecedor não entregou e atrasou, então vamos atrás de outro fornecedor, mesmo que a gente pague um pouquinho mais caro, vamos tentar negociar e vamos resolver esse problema. Então, a equipe inteira é treinada para isso. Só que esse acompanhamento e esse reforço a gente faz todos os dias e todas as semanas. Toda segunda-feira, às 9 da manhã, tem uma reunião com toda a equipe. E a gente, literalmente, joga no ventilador as coisas que precisa resolver. E dá resultado. A gente abre para a equipe falar o que está passando, o que está sentindo, as dificuldades lá do pátio. Eu não estou no pátio a todo momento, mas a todo momento eles estão me passando. Laisa, está errado isso. Laisa, isso aqui não funcionou. Laisa, esse procedimento não está legal. Então, você abre para os funcionários porque você está buscando resultados, está buscando a melhoria para todo mundo. Você faz as pessoas trabalharem em prol da sua oficina. E uma das principais dúvidas que chega para mim lá no meu Instagram é: Laisa, eu devo crescer para contratar ou devo contratar para depois crescer? E era também uma das dúvidas que nós tínhamos. Como que eu vou conseguir pagar um bom salário de um mecânico, contratar um mecânico bom aqui na minha oficina, se nem eu recebo salário? Se nem eu consigo pagar as contas da minha casa? Então, é natural a gente ter esse medo. E lembra que eu falei para vocês que empreender, fazer a gestão, é você buscar o resultado mesmo diante de um incêndio? Então, a resposta correta é contratar para crescer. Quando nós entendemos isso, virou uma chave na nossa cabeça. E a gente não tinha condição alguma, a gente nem recebia salário. Era muito difícil a gente conseguir ter um salário e pagar as contas de casa. A gente perdeu o nosso apartamento para dívidas, fomos morar de aluguel, dívidas da oficina. E nesse tempo que nós mudamos de equipe, a gente entendeu que precisava contratar pessoas boas. Só que pessoas boas no mercado custam muito caro. Sabe o que nós fizemos? Esse gerente que trabalha para nós, o Teixeira, ele trabalha 4 anos com nós, hoje gerente, ele entrou com cargo de mecânico, e ele fechou a oficina dele. Ele faturava, na época, em torno de 10, 15 mil reais com a oficina dele. De lucro, na época, ele me falou que tinha mais ou menos uns 2,5, 3 mil reais de lucro, de salário dessa oficina dele. E nós oferecemos um salário de 4.500 reais. Isso eu estou falando há 4 anos atrás, na realidade do interior do Paraná. E lá na minha cidade, tem uma oficina mecânica em cada esquina. E lá as oficinas pagam muito mal. É natural você encontrar um bom mecânico recebendo um salário de 2.500 reais, mais comissões. Ou um mecânico que não tem nem salário e que trabalha a troco de porcentagem. Então, isso é muito natural. Mas, na época, nós oferecemos essa proposta para ele. E ele falou assim, faz sentido, eu quero trabalhar numa oficina que vai me fazer crescer profissionalmente. Eu vou evoluir tecnicamente, porque ao lado tem o Maurício, que é um mega de um professor. E faz sentido para mim financeiramente, porque eu vou fechar minha oficina, não quero lidar com cliente, porque eu não aguento mais cliente mexendo no saco, eu prefiro lidar e seguir a hierarquia. Respeitar o Maurício e fazer o que o Maurício pedir. Maravilha. Então, nós contratamos esse funcionário. Paralelo a isso, nós montamos uma equipe, nós contratamos mais 2 pessoas. Tínhamos dinheiro, a gente fez um empréstimo e utilizamos limite no banco para garantir os primeiros salários dessas pessoas. E era ou vai ou racha. A gente não tinha escolha, não tinha como fazer dar certo. A gente precisou trazer clientes para dentro, trazer serviços para dentro, para fazer girar o caixa, para fazer faturar. Depois a gente foi cuidar da organização, foi cuidar dos processos e tudo mais. E foi aí que nós entendemos que com a produtividade que a empresa tinha, salário não era problema, porque esses funcionários estavam se pagando.
esses funcionários, esses mecânicos, estavam gerando lucro para a nossa oficina. Foi aí que a gente começou a entender o jogo. Porque se fosse esperar para ter dinheiro, crescer para contratar, quem que ia ter que trabalhar até a estafa todos os dias? Maurício. Ele que é o técnico responsável. E ele já fazia isso. Por muitos anos ele fez isso. Mas a gente não conseguia fazer dinheiro algum. Era só estresse e dor de cabeça. Então, nós entendemos que quem entrasse na oficina, ela tinha que passar por duas situações. O desenvolvimento técnico. Então, esse funcionário que entrou, vamos usar de exemplo o Teixeira. Ele entrou como mecânico nível 1. Hoje, ele é gerente. Hoje, nós construímos 4 níveis de mecânicos dentro da MHP. Mecânico nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Gerente técnico. E antes de ser mecânico, tem funcionários que entram como auxiliar. Auxiliar de mecânico. Cada categoria tem um salário. E todos os salários são acima da média do mercado, da realidade lá de Cascavel. A gente trabalha com desenvolvimento técnico, então o Maurício cata na mãozinha de todo mundo. Você quer aprender solda? Então vem aqui que eu vou te ensinar solda. Você quer aprender torno? Vem aqui que eu vou te ensinar torno. Você precisa aprender elétrica. Agora você precisa aprender desenvolvimento de freio. Então, cada momento o Maurício está desenvolvendo alguém. Hoje, quem desenvolve a equipe, os mais novos, é esse próprio Teixeira. Então, a gente está conseguindo escalar. Olha como a gente conseguiu se libertar. Você vai construindo o teu time. E o desenvolvimento administrativo, que é eu que faço particularmente, hoje, aqui na figura do Lucas, que veio como social media, mas, na verdade, ele é o nosso financeiro, o meu braço administrativo, ele que faz o acompanhamento da equipe no sentido de metas, no sentido de faturamento e, principalmente, na parte ali de trazer a cultura da empresa a todo momento. Então, os dois setores precisam caminhar juntos. O Maurício cuida dos meninos tecnicamente e eu cuido dos meninos na parte administrativa, que não adianta de nada você ter um excelente mecânico, o cara se dedicar, o cara começar a fazer ótimos serviços e ninguém do administrativo vê. Ele não ser remunerado, ele não subir de cargo, ele não ter as remunerações, não ter um plano de carreira. E eu vejo que tem muitas mulheres que estão aqui, que são esposas dos donos de oficina e sofrem com algo que eu mesmo já sofri, que é não ter o respeito da equipe. Isso não é só para quem é esposa do dono. Às vezes você, dono, tem essa mesma dor. Porque ser esposa do dono não te faz dona. Ou às vezes você ser o dono da oficina também não te coloca num cargo de liderança. Você precisa trazer esse vínculo. Você precisa exercer. Ser o administrativo responsável da oficina não te faz líder. É preciso conquistar essa liderança. Então, o que eu fiz? Com muita dor e sofrendo muito para aprender, eu me colocava no lugar de cada mecânico. Então, esses tempos atrás, a gente contratou um mecânico, o rendimento dele estava caindo, caindo, caindo. O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? Conversa aqui comigo. Abracei ele, ele começou a chorar. A esposa está grávida e está com risco de perder o bebê. E, deveras, eles perderam o bebê. E nós não entendíamos por que o rendimento dele estava caindo. Isso é ser líder. Isso é você se colocar no lugar do teu funcionário. Esses tempos atrás, esse Teixeira, eu sou muito livre para falar sobre as situações, porque ele sabe que eu uso ele como um grande exemplo nosso. E também o rendimento dele caindo. Tinha separado da esposa. Então, imagina se a empresa não entende esses momentos e você não faz o teu trabalho de liderança. Você não entende, você não ajuda, você só cobra resultados. A equipe não vai ficar. Você precisa estar do lado, você precisa conquistar. Os mecânicos não entregavam o serviço, sempre tudo muito demorado. Fui descobrir que não tinha ferramenta necessária para todo mundo. É ferramenta que vocês precisam? Então, vamos comprar ferramenta. Tem dinheiro? Não, mas vamos dar um jeito. Já vendi notebook, já vendi tantas coisas lá de casa para colocar dentro da oficina, porque eu precisava mostrar para eles que eu estava do lado deles. Eu não queria o mal deles. Muito pelo contrário, eu precisava que eles fossem indo muito bem para a oficina e muito bem também. Então, a gestão é focar no resultado enquanto se resolve problemas, sempre mirando no resultado. O funcionário tem lá problema com a esposa, com o filho, tudo bem. Vamos focar no resultado. Eu sei que desses 15 dias, 20 dias, vai ser difícil,
mas depois a gente vai precisar compensar de alguma forma com esse funcionário. Eu sei que as ferramentas são caras e que naquele momento a gente não tem dinheiro, mas eu preciso pensar no resultado. Então a gente precisa se libertar de algumas crenças para conseguir fazer com que a liderança seja exercida. É fácil você sentar com um funcionário e tratar ele como irmão e falar assim, o que está acontecendo? Claro que não. Mas é muito necessário você fazer isso. E a função do dono da oficina, do líder, a função minha e do Maurício hoje, principalmente na MHP, é cravar a cultura. O que é cultura? Cultura é o jeitão da empresa, é o jeitão da oficina. Qual que é o jeitão da oficina de vocês? O nosso jeitão é ser apaixonado pelos V8, apaixonado pelos carros, apaixonado por velocidade, a gente adora motores, a gente gosta da cultura americana, porque a gente trabalha com uma oficina que trabalha com os carros americanos, Mustang, Maverick. Qual é o jeitão da tua empresa? Você trabalha com motos? Qual é o teu porquê? Você trabalha com carros? Você gosta da manutenção? Você faz os carros pensando nas famílias que vão sair passeando e que você fez a manutenção de um freio, de uma suspensão daquele carro e garantiu a segurança daquela família? Isso é a cultura. Qual é a cultura? Qual é o teu jeitão? Então, o dono ele é responsável por cravar a cultura para os funcionários. Se entra alguém lá na MHP e fala, não gosto muito de motor, não gosto muito de V8, não vai ser um funcionário que vai vivenciar isso com nós. Então, você precisa, como dono, cravar essa cultura. Você precisa, como dono, como líder, acompanhar. Hoje, um dos nossos melhores mecânicos, o Adriano, ele monta motores. Nunca na história da MHP alguém montou motor, a não ser o Maurício. Então, o Adriano, hoje, ele monta motores. Inclusive, ele está lá na sala de motores, hoje, mandou algumas fotos, está fechando 2 motores. O Maurício nunca imaginou isso na vida dele, ele cedeu os motores para alguém montar. E esse Adriano começou como auxiliar, na verdade, como serviços gerais, ele começou lavando o banheiro na MHP. Ele organizava as ferramentas, ele lavava a oficina, ele limpava os banheiros, ele era os serviços gerais. E hoje é um mecânico nível 4. E o próximo passo, provavelmente, vai ser assumir uma coordenação técnica também. Então, é o acompanhamento, você precisa acompanhar. Isso aqui não pode demorar muito. Esse funcionário está lá com a gente há 2 anos e meio. Não pode demorar 10 anos para promover uma pessoa. As pessoas têm pressa para crescer. As pessoas têm família para sustentar, têm sonhos para fazer. Então, você tem que dar teus pulos e fazer acontecer para esse funcionário. Você tem que ouvir os seus colaboradores. Você precisa definir metas para a entrega dos carros. Senão as pessoas ficam trabalhando e quem não tem meta é como se você estivesse atirando no escuro. Você precisa ter um alvo. Você trabalha com X carros por mês. Quantos carros você atende por mês? 10 carros, 20 carros, 30 carros, não importa. Quantos carros você atende por mês? Você precisa ter uma meta. Se no mês você atende 30 e no outro mês você atendeu 10, está errado? Você tem que ter uma meta, que seja 25 carros. Aí você vai ter que postar conteúdo, você vai ter que trazer clientes, vai ter que trazer mais equipe. Precisa ter uma meta. Você também precisa colocar bonificações. Então, temos metas? Temos. Quais são as bonificações? E depois que a gente começou a trazer as bonificações, a nossa oficina transformou. Porque a galera sempre reclamava, a gente pagava fixo para todos os funcionários. Não tinha comissão, não tinha bonificação, não tinha nada. O que aconteceu? A gente via a galera desmotivada. Então, cada carro, cada serviço que a gente fechava, as pessoas ficavam chateadas. E a gente sentia que a equipe não estava engajada. Então, eu e o Maurício ficava feliz, porque entrava novos clientes, e para a equipe tanto faz. Hoje, porque eles têm bonificação e eles têm metas para bater, e eles têm comissões, hoje a equipe fica muito feliz quando vem um serviço novo. Porque eles sabem que vai entrar mais dinheiro no bolso. Porque a família deles depende disso. E aqui está o pulo do gato. Onde encontrar esses bons colaboradores? Eu listei aqui o jeitão que eu acho esses bons profissionais. Primeiro de tudo, indicações. Parece óbvio, mas não é. A maioria dos nossos funcionários são vindos de indicações.
Então, é amigos que indicam, são pessoas... A gente tem muitos colegas que são donos de oficina, que são donos de autopeças. Sempre um ou outro está indicando um bom mecânico e fala, ó, eu conheço um bom mecânico e o cara quer trabalhar num lugar que valoriza ele. Manda o contato dele para cá. Então, indicações para nós tem sido muito bom mesmo. Anúncios via Facebook. Não sei se aqui em Fortaleza tem grupos de vaga no Facebook. Lá em Cascavel tem vários grupos no Facebook de vagas. Então, eu anuncio as vagas por lá. Pelo Instagram. Então, a galera que segue a gente, sempre a galera está de olho e sempre está mandando currículo pelo Instagram. Grupos de vagas de WhatsApp. Então, quando eu abro uma vaga na MHP, eu mando no grupo de vizinhos, eu mando no grupo do colégio, das crianças, eu mando para todo mundo ficar sabendo que tem vaga na MHP. Porque a chance é muito maior de aparecer um mecânico de confiança para trabalhar contigo. Mural de escolas, faculdades, senais, cursos preparatórios. Então, tem várias faculdades lá. Eu converso com a coordenação dos cursos e falo, ó, tô com uma vaga em aberta, assim assado. Você pode pôr no mural para mim? As pessoas aceitam e colocam. Então, você está divulgando essa vaga. É tipo como se você estivesse entregando seus currículos, né? Porque a gente entregava os currículos, não era assim? A gente entregava para todo mundo, avisava para todo mundo que a gente estava procurando emprego. E quando você está procurando alguém para trabalhar com você, é a mesma coisa. Grupos de WhatsApp e empresas de RH e recrutamento e seleção, que é mais demorado, mas vale muito a pena. Também já usamos dessa forma. Você contrata uma empresa de recrutamento e seleção, abre uma vaga, diz a descrição, eles cobram o valor e resolve tudo para você. E o Indeed, que também é um site, deve funcionar muito bem, porque ele funciona muito bem no Brasil inteiro, onde você cadastra a vaga. E aí, quando as pessoas digitam lá no Google, vaga para mecânico em Fortaleza, aparece lá as primeiras vagas da sua oficina como contratante. Então, isso aqui é fenomenal, porque muita gente fala, estou procurando mecânico. Já divulgou a vaga? Não. Tá difícil achar mão de obra. Tá, mas você seguiu o caminho? Não. Então, não vai encontrar mesmo. E foi seguindo essa sequência que a nossa oficina recebeu, em dezembro do ano passado, mais de 200 currículos. Foi surreal. Eu selecionei, eu imprimi todos os currículos desse jeitão aqui, mais de 200 currículos. Então, óbvio, a maioria totalmente descartável, mas muitos, hoje, trabalham lá na MHP. De 200 currículos, 2 pessoas foram contratadas lá na nossa oficina. Foi o João, foi o Guilherme, que o João é um mecânico que entrou como auxiliar, já foi promovido, ele entrou em fevereiro, já foi promovido, e é um dos mecânicos mais excelentes que a gente já teve na vida. Então, existe. E esses mecânicos também estão buscando oficinas boas para trabalhar. E pode ser de vocês. E você tem que fazer um bom plano de vaga. Você precisa organizar a descrição dessa vaga. Então, a hora que você for contratar alguém, faz uma descrição bem fundamentada da função, da rotina da pessoa, das habilidades que a oficina de vocês espera, das capacidades que você pode treinar, salário e benefícios. Então, quando eu abri uma vaga para mecânico, eu colocava lá, vaga para mecânico. Oferecemos treinamento de torno e solda. Eu preciso que essa pessoa tenha vontade de aprender e sede de conhecimento. Nós oferecemos plano de carreira, que é um benefício, plano de saúde, outro benefício que a gente oferece, plano odontológico, a gente oferece comissões, bonificações. Então, eu colocava tudo isso e quem olhava essa vaga brilhava os olhos. Não é muito mais... Você está vendendo teu peixe, gente. Para contratar funcionário é tipo você conquistar cliente, você precisa vender seu peixe. Teu funcionário precisa sentir paixão e vontade de trabalhar para você. Então, você precisa colocar o que ele vai ganhar com a tua empresa. Por que ele tem que largar, às vezes, o teu concorrente para trabalhar contigo? E bons funcionários, eles te retornam. O funcionário é ativo, eles vão te retornar. E o nosso método de contratação ele acontece em 4 etapas. Então, primeiro a gente recebe os currículos, depois a gente entrevista pessoalmente, eu entrevisto todo mundo. Aí eu vou deixar para vocês um QR Code para vocês escanearem, que eu tenho uma lista de perguntas que eu faço na entrevista. Então, vocês podem escanear depois, no final, salvar, e vocês podem já aplicar. Quando vocês forem contratar, aplica essa lista de perguntas. Você pergunta até sobre o pai, sobre a mãe da pessoa, sobre tudo. Porque aí você pesca nas entrelinhas quem é essa pessoa.
certo? Da onde que ela veio, se essa pessoa tem os mesmos valores. Um dos nossos valores da MHP é família. Um dos nossos valores é união, é o casamento. Então, a gente, nas entrelinhas, às vezes, por exemplo, eu já contratei pessoas sem fazer esse processo, e mais tarde eu descobri que um mecânico nosso, que era um excelente mecânico, ele já tinha cometido um assalto à mão armada. Então, olha só, se você não faz esse caminho, se você não pesquisa a vida da pessoa, olha o problemão que você pode arrumar para a tua empresa. E era um excelente mecânico, né? Mas, infelizmente, depois que eu descobri isso, apenas jogando o nome dele no Google, tinha uma notícia, e aí nós descobrimos, infelizmente, tivemos que encerrar com ele, mas, enfim. Depois dessa entrevista, a gente faz um teste técnico. A pessoa diz que sabe soldar, que sabe fazer manutenção, que sabe tudo. Na hora da entrevista é uma bênção. Mas aí, quando você oferece um teste, você vê que a pessoa não era tudo aquilo. Então, nós fazemos um teste técnico. Eu agendo meio período, a pessoa vai lá na nossa oficina e eu falo, se você passar nesse teste, está contratado. Se não passar, eu te pago aí um valor da meia diária e um abraço, vida que segue. A maioria das pessoas não passam nesse teste técnico. Por quê? Porque são pessoas que falam que sabem fazer e, na prática, não sabem nada. Porque na hora de procurar uma vaga, todo mundo é mil maravilhas. Na hora de pôr em prática, não é bem a verdade. Então, vocês precisam pôr à prova. Isso evita aquele estilo de contratação. Na hora que você contratou, o cara não é nada daquilo que você esperava. Então, o teste técnico é excelente para vocês eliminarem o erro. E aí, depois, eu encaminho para uma psicóloga, que ela atende online. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o contato para vocês. Que ela faz uma avaliação, uma análise DISC, que é uma avaliação de como é o comportamento dessa pessoa. Então, você consegue, nessa avaliação, observar se a pessoa tem comportamentos agressivos, se a pessoa é preguiçosa, se a pessoa é mal intencionada, se a pessoa é boa em comunicação, enfim. De acordo com a vaga, você consegue analisar. Então, essa psicóloga, ela atende, geralmente os meus alunos, ela atende online, se vocês quiserem, e ela cobra mais ou menos R$300 pela análise, e isso tem feito uma maravilha para a minha oficina, porque hoje tenho mecânicos e tenho funcionários que eu estou treinando para ser líder também. Mas tem mecânicos que não querem ser líder, mas que são excelentes técnicos. São pessoas concentradas que não querem lidar com outras pessoas, apenas com as ferramentas e com as peças. E está tudo bem, cada um tem o seu perfil. Contratou? Faça um plano de carreira. Como que funciona na MHP e o que eu recomendo para todos vocês? Experiência de 90 dias e a cada 6 meses fazer uma avaliação. Você vai avaliar se o cara falta demais, qual é o desempenho dele, as necessidades dele. Então, eu pergunto para todos os meus funcionários, quanto você quer ganhar? Qual que é o seu salário dos sonhos? Eu vou sonhando junto com ele. Eu avalio sobre as metas, desenvolvimento de cada funcionário e avaliação das hard skills. O que é hard skill? É as capacidades de trabalho mesmo, se o cara solda bem, se o cara faz um bom serviço, o cara ele atende a parte de competência técnica e as soft skills, se ele realmente é engajado com a causa, ele tem uma boa habilidade interpessoal, de comunicação, enfim, dentro do que a função dele representa. O Lucas, por exemplo, que está aqui, o Lucas ele é responsável por negociar com os clientes. Então, uma das habilidades que ele tem que ter é comunicação. Então, eu consigo avaliar dentro disso se aquele funcionário está dentro do setor desejado. Porque, senão, vocês vão contratar, às vezes você vai ter excelentes pessoas, mas as pessoas no trabalho são péssimas. E não é porque ela é uma péssima profissional, ela só está no lugar errado. É igual colocar a Liza para fazer motor. Ou igual colocar o Maurício para vir palestrar. Não vai dar certo. Mas isso não quer dizer que um ou outro é pior que o outro. A gente só precisa estar no lugar certo. Feito isso, quando contrata, a gente repassa o manual de procedimentos internos. Eu também vou deixar para vocês de presente, para vocês baixarem esse manual e vocês podem adaptar para a sua oficina. Vocês podem copiar e colar, fiquem à vontade. Esse manual de procedimentos internos, a gente repassa para todo mundo quando a gente contrata, que é a rotina da empresa, as normas de organização. Eu sou muito chata com organização, então, a todo momento que vocês entrarem na nossa oficina, vai estar tudo extremamente impecável.
A gente vai fazer integração com a equipe, vai apresentar essa pessoa, apresentar o que ela vai fazer na MHP. A gente faz a entrega de uniformes, então vocês oferecerem uniformes é muito importante. E aí, assinatura de contratos e documentos. Todos os funcionários que estão lá assinam um contrato de direito, cedem o direito de imagem, porque a gente faz muitos vídeos da nossa oficina, a todo momento a gente está filmando, está mostrando o pessoal, e também eles assinam um contrato de sigilo. Então, o que foi falado e o que acontece na MHP, fica na MHP. Isso evita que seus funcionários ficam fazendo fofoquinha em outras oficinas, evita que seus funcionários fiquem falando sobre o que acontece na sua oficina para clientes e amigos. Então, uma dica extra para vocês. E aí, uma das coisas que nós aprendemos é que valorização, que é tudo isso que eu mostrei para vocês, sobre as metas, sobre bonificação e tudo mais, é diferente de bajulação. Antigamente, a gente bajulava todo mundo. A gente tinha medo de perder os funcionários. Então, o que a gente fazia? Levava para a nossa casa, chamava de irmão, colocava o funcionário num pedestal, e é isso aí. Tanto que, há 6 anos atrás, a gente colocou um dos nossos funcionários como padrinho de batismo dos nossos filhos. Hoje, meu filho nem convive com o padrinho dele, mas tudo bem. E nós entendemos que valorizar é colocar, de fato, dinheiro no bolso desses funcionários. As pessoas também querem prosperar. Eles também querem ter sonhos e viver com a família deles o bom e do melhor. Então, hoje, a gente não bajula ninguém, mas a gente trata com muito respeito e a gente valoriza todos os funcionários. E aí, bons funcionários, eles valem ouro. Ouro para a sua oficina. Eles são um ativo, eles são funcionários, são pessoas que vão fazer com que seu faturamento aumente. Por isso, pague um salário acima da média. Então, qual que é a média de mecânico aqui em Fortaleza? Pesquisa, verifique em sites, o quanto você pode oferecer acima da média para reter os melhores do mercado para a sua oficina. E lembrando que mecânico não é auxiliar. Existem vários níveis dentro da oficina. Então, houve um momento que a gente tinha um mecânico nível tal, e às vezes colocava o cara como auxiliar para lavar peça. Então, a gente foi construindo uma série de níveis. Tem o auxiliar, o mecânico nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, o gerente, o Maurício, que é o diretor técnico. Então, a gente foi construindo, tipo o cenário de uma grande empresa, mas é uma pequena empresa. A nossa empresa tem 9 funcionários. E após a contratação, faça um plano de carreira. Como que é esse plano de carreira? Passou 90 dias da experiência, a cada 6 meses você vai sentar, tem que ser o líder, tem que ser o dono da oficina, isso, pode fotografar, fiquem à vontade. Vocês podem sentar com esses funcionários e desenhar com eles um plano de carreira. Então, como que a gente faz hoje na MHP? Nós trabalhamos com as horas extras ou banco de horas, ver o que fica melhor para o caixa da sua empresa, mas nunca deixe o funcionário trabalhando a mais ou final de semana para entregar um serviço sem com que ele seja remunerado por isso, ou sem que ele tenha horas. Faça um acordo de comissão. Lá na MHP, nós fizemos algo que funciona muito bem. A gente oferece 3% de comissão por todos os serviços feitos ou 5% de comissões pelos serviços feitos dentro do prazo. Então, são 2 formas de comissão. Nós oferecemos bônus, que é um prêmio surpresa para o primeiro que bater a meta. Então, a gente já inicia o mês sabendo a lista de serviços que cada um tem para fazer, porque a minha oficina é de projetos, então, às vezes, não faz parte da realidade da sua oficina, mas você pode adaptar. E R$200 de bônus por limpeza e organização das estações de trabalho. Então, cada mecânico, todos os dias, tem que organizar a sua estação de trabalho, seu carrinho de ferramenta, a sua bancada, e se no final do mês ele marcou lá que fez todos os dias, o gerente confere. No final do mês, ele recebe um Pix de R$200 por isso. E se toda a equipe, todos os mecânicos baterem a meta, a gente presenteia todos da equipe com um Pix de R$500. Então, às vezes, o colega terminou, bateu a meta e foi ajudar o próximo, ele vai ajudar com que a empresa bata a meta global. Então, a gente faz isso e tem funcionado de uma forma extraordinária. E aí, você consegue acompanhar o quanto o seu funcionário tem gerado de renda para a sua oficina. Tem um cálculo que eu fiz e que vocês podem utilizar. Isso aqui é um cenário perfeito. Vocês podem começar
de uma forma, uma escala menor, assim como eu fui ajustando, tá? Então, eu tenho uma continha que todo mecânico tem que fazer um salário de 7 vezes o valor do salário dele, ele tem que trazer isso de faturamento. Um exemplo, você tem um mecânico que o salário dele é R$3.000. Esse mecânico ele tem que trazer R$21.000 de faturamento para a sua oficina. Isso aqui é o cenário perfeito. Às vezes ele pode trazer 3, às vezes ele pode trazer 4, às vezes ele pode trazer 5, mas você tem uma base. Porque hoje o que acontece, às vezes você remunerar 3, 4, 5 mil reais o mecânico e você não saber nem quanto ele te retorna. Então, você precisa ter uma base. Use isso aqui como um cenário perfeito, algo maravilhoso. E hoje, a nossa equipe, cada mecânico entrega de 8 a 10 vezes o seu salário. E olha só, para você ver como que isso aqui é vantajoso não só para a oficina e também para o funcionário. Se ele teve uma produção de 7 vezes o salário dele, R$21.000, por exemplo, ele vai ter mais a comissão. Então, digamos que desses 21.000 ele bateu as metas de comissão, ele vai receber 5%. Então, o salário dele vai passar a ser R$4.050, e ainda ele vai ter o bônus de organização, ele ainda vai ter o bônus de meta batida, ele ainda vai ter os uniformes, ele ainda vai ter plano de saúde, plano odontológico, horas extras e um plano de carreira. Se ele seguir nessa sequência e melhorando de 6 em 6 meses, qual é o cenário? Ele vai querer se dedicar ainda mais, porque ele vai passar para um mecânico nível 2, nível 3, nível 4, onde os salários base, em vez de ser 3.000, os salários acabam sendo 4, 5, 6 mil reais. Então, é mais ou menos isso que nós implantamos no MHP e tem funcionado de uma maneira extraordinária. Lais, é diferente da minha realidade aqui. Eu sou sozinho e eu tenho malemar um ajudante que falta. Agora, você já tem o parâmetro de como funciona uma equipe extraordinária. Agora, o segredo é correr atrás disso. Treinar e fazer acontecer, resolver incêndio enquanto você busca o resultado. Isso aqui não foi da noite para o dia, mas isso aqui tornou possível a nossa oficina ter uma equipe extraordinária e fazer com que todos os nossos funcionários sintam-se maravilhados por trabalhar com a gente. E eu realmente sou muito feliz por isso. Olha, ótima pergunta. Hoje, nós praticamos só de mão de obra, porque nós temos o outro vendedor de ordem de serviço, que ele também tem um comissionamento sobre as peças que ele vende. Somos vendedores de ordem de serviço. Mas o que eu indico para as oficinas que estão começando agora a implementar o método? Pode ser mão de obra e pode ser peças também. Por quê? Porque, às vezes, a cultura das oficinas nem é revender peça, é fazer com que o cliente traga as peças para você. Mas, se você fecha, por exemplo, um motor, que a maior parte, às vezes, são peças, acaba que não sendo tão justo, certo? Então, eu focaria em pensar na mão de obra. Mas você já tem um ponto de partida se o mecânico também já está vendendo peças. Eu não gosto de colocar como meta os mecânicos venderem peças, porque a gente é muito criterioso. A gente não troca nada se não tiver necessidade de trocar. Então, tem que ter muito cuidado com isso, para que o teu mecânico não jogue contra você e fique oferecendo peças para os clientes sem necessidade de troca, que daí acaba com a reputação da sua oficina. Aí, aqui, eu vou deixar para vocês, no QR Code, para vocês escanearem, uma planilha de comissionamento. Então, aqui você pode listar todos os serviços, pode listar o valor de cada um. Eu vou deixar isso aqui prontinho para vocês, só copiar e colar na oficina, que é uma planilha de comissionamento de mecânicos. E também eu vou deixar para vocês o MPI, que é o Manual de Procedimentos Internos, que vocês podem e devem apresentar para a equipe de vocês. Vou deixar tudo aqui bonitinho para vocês. O método de entrevista, que são todas as perguntas que você deve fazer. Então, vou deixar tudo como um presente meu para todos vocês aqui do SSA. Se vocês tiverem também alguma dúvida, eu vou deixar o contato da minha equipe de suporte. E vocês podem escanear esse QR Code e fazer o download de todos esses materiais, incluindo também essa apresentação, para vocês revisitarem e vocês sempre aplicar. O segredo é aplicar. Vão ser 30 dias, 60 dias, talvez 90 dias de aplicar, de constante evolução, mas vocês já vão dar o primeiro passo e vai ser extraordinário. Pessoal,
Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e está aberto para perguntas. Alô, alô. Bem, pessoal, alguma pergunta? Quem quiser fazer a pergunta, levanta a mão e a gente vai levar aí o microfone, tá? Obrigada. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela história de vocês, né, pela experiência que vocês trouxeram para a gente e também para você. Me identifiquei bastante com a sua palestra por 2 motivos. Uma, por ser mulher e também ocupar uma gestão de oficina. Né, e o segundo motivo é por também dividir a gestão da oficina com meu esposo. E aí, na verdade, não é uma pergunta, é uma curiosidade, porque no meu caso, assim como o seu, eu faço parte da parte de gestão, pessoas, financeiro, fiscal, tudo, e ele é mais voltado para a parte comercial e técnica. Então, a curiosidade, assim, o casamento dentro do negócio é bem complicado. O Maurício, ele também é mais técnico, mais comercial, e você encontra como é que tu consegue ter assim, um jogo de cintura para lidar com isso no dia a dia, porque a gente sabe que quem é do comercial vê os processos com certa resistência, né? Então assim, é bem complicado de você lidar com isso no dia a dia, até para você fazer a equipe comprar a tua ideia. Então, falando só um pouquinho aqui para finalizar e não tomar muito tempo de vocês, o fato de eu ter me identificado com ela é porque existe, de fato, um paradigma muito grande em relação à posição que as mulheres ocupam no nosso segmento, que é um segmento muito masculino. Então, quando, por exemplo, as pessoas chegam na minha oficina, que veem que eu sou a dona também, eles veem que é como se eu fosse a esposa do dono, mas não conhecem a minha história e não sabem que eu trabalho com carro há mais de 18 anos. Então, não vem como merecimento. Né? Então, por isso que eu elogio o seu trabalho, o seu papel dentro da sua empresa, e foi muito, muito boa a palestra. E é, na verdade, só uma curiosidade, como é que você lida com isso aí no dia a dia? Olha, para responder essa pergunta, até vou chamar o Maurício aqui. O Maurício foi peça fundamental para me posicionar como a dona. Eu até mesmo eu fugi um pouco desse cenário de dona da oficina e também já fui, inclusive, maltratada. Essa é a palavra, maltratada por clientes ou por até mesmo fornecedores. Uma vez foi um cara lá oferecer lubrificantes para nós e eu falei, ó, eu sou do administrativo, eu sou do comercial, e eu vou te atender. Dele, não, eu quero falar com o dono. Eu falei, eu sou a dona. Não, eu quero falar com quem entende. Eu entendo. Então, assim, é muito difícil você ter que ficar provando. Isso cansa demais. Então, duas coisas que fez, na verdade, as pessoas me respeitarem. Primeiro, eu comecei a aparecer no Instagram da oficina. Então, eu falava, ó, pessoal, sou a Lais, esposa do Maurício, a gente está aqui com esse projeto, esse Maverick, um 302, olha que lindo, o Maurício agora está colocando esses pistões forjados, a gente vai passar no dinamômetro. Eu comecei a narrar tudo o que acontecia, então as pessoas começaram a gostar de mim, isso pelo trabalho na internet. Então, quando as pessoas chegavam lá na oficina, já viam, ah, você é a Lais da MHP, show. E outra coisa foi o Maurício me colocar como o centro do administrativo. Então, o cliente queria negociar com ele, ele falava, não, é com a Laisa. Ah, Maurício, mas veio um desconto e tudo mais. Não, é com a Laisa. Eu não sei nem a tabela de valores. Então, ele me colocava nisso, né, amor? Tudo bem, pessoal? Me pegou de surpresa, né, aqui, mas vamos lá. Foi realmente uma virada de chave para a MHP, porque eu trabalho num nicho onde é minha paixão desde criança. Eu era pequenininho, eu já falava em motores, em V8, sempre fui apaixonado por arrancada, por corrida, por tudo. Então, eu entrei com a paixão. E quando a gente, acredito que seja a realidade de muitos aqui, entram pela paixão e esquecem, muitas vezes, do principal, que você tem que ganhar pelo teu trabalho, você tem que valorizar o teu trabalho, porque a gente sabe o quanto a gente estudou para ter o conhecimento que temos hoje, o quanto é arriscado o nosso serviço, a gente lida com garantia, com peças, com a vida das pessoas, e eu não flagrava muito bem isso, e acabava, os caras chegavam, daí, amigão, quanto que é para fazer? Eu não sabia cobrar, falava, vê aí, milão, né? Porque a minha paixão era estar trabalhando, mas por eu ter vindo, acho que do fundo de casa, que era um hobby, quando virou uma empresa, eu não entendia que eu ia ter aluguel para pagar, imposto para pagar e tudo, e eu trabalhava de noite, chegava em casa,
Meu filho tinha recém-nascido, uma vez a gente chegou, a luz estava cortada. Eu falava, pô, eu estou fazendo tantos carros legais para as pessoas, fazendo com que o sonho das pessoas se torne realidade e a minha família passando necessidade. Aí que entrou a Laisa no negócio e saiu o amor, simplesmente o amor. Entrou a parte de processo, de gestão, de ordem de serviço, de cobrança. E a Laisa foi muito bem inserida, porque eu coloquei ela lá e falava para o pessoal, é com a Laisa. Ah, mas eu queria falar com você. Não, ela sabe o que ela está fazendo. Ela está implementando o sistema, ela está criando nosso cadastro de serviços e preços. Mas você podia ver se dá para fazer em 3 vezes? Não sei, eu não sei quanto que é a margem, eu não sei qual é o nosso markup, eu não sei de nada. Eu sei das peças que precisa montar teu motor, eu sei as folgas que precisa, as torques que precisa, mas eu não entendo nada disso. Daí a Laisa começou a entender o potencial que eu tinha técnico, quanto isso tinha um valor muito diferente do que eu cobrava, né? E começou a implementar preços, processos, e a gente começou a se posicionar mais na internet, no Instagram, no YouTube, enfim. Então, eu digo que a virada de chave, o essencial para o nosso sucesso hoje, foi o cara do coração sair do financeiro e uma pessoa sensata e dedicada ter entrado para a gestão. Então, se a gente está onde a gente está hoje, graças a todo esse empenho que ela teve, e muitas vezes, como que eu posso falar, instigada por tudo que a gente passou, né? Por indignação mesmo. Então é isso aí. Obrigada. Mais alguma pergunta? A pergunta que eu tenho é a composição da equipe do RH. Por exemplo, eu sei que tudo isso que você construiu, né, exigiu muito estudo, a construção de tudo isso. Aí, a composição, tipo, a senhora falou que tem uma psicóloga, que contratou uma psicóloga, né? Com certeza, a maior parte deve ter vindo do seu estudo com relação a isso, deve ter aprofundado muito isso, mas, tipo, quem você tem para poder tá acompanhando a interna da oficina ali, tá perto dos funcionários, tá acompanhando todo mundo, e mesmo assim ainda conseguir estar construindo todos esses processos. Certo. Bom, a mágica, né, da comunicação, de você trazer isso, é que parece que é um mundo gigante, né? Mas, na verdade, é eu que cuido de tudo, eu que acompanho os funcionários, eu que faço reunião de alinhamento e tudo mais. Mas hoje eu estou treinando o Lucas, que é o Lucas que está aqui filmando, ele está de social media, dá um oi pro pessoal aí, Lucas. O Lucas, ele tem uma experiência em contabilidade, ele é nosso afiliado, sempre fui contra contratar parente, Deus me livre, quem me dera, e então o Lucas entrou para pagar a minha língua, e ele é uma pessoa tem uma expertise muito grande na parte de contabilidade e recursos humanos, que ele trabalhava numa outra empresa, e fazia essa operação. Então, eu estou treinando o Lucas para ele fazer os feedbacks, acompanhar a equipe. Hoje, ele faz o fechamento das folhas dos funcionários, fechamento de comissão e tudo mais. Mas toda operação ainda, quem acaba cuidando sou eu. Então, volta e meia, eu estou na empresa, todos os dias eu vou para a MHP, mas uma vez por semana eu tiro para cuidar dessa operação e dos relatórios. Tem um gerente técnico, que também é o braço direito e esquerdo do Maurício, que é o próprio Teixeira, que eu falei para vocês, que está com nós há mais tempo, e ele que está agora treinando a equipe. Então, ele treina os auxiliares, ele treina os mecânicos, e ele que define ali os serviços que cada um tem que fazer, e no final do mês a gente tem um quadro de gestão de ordem de serviço, e todos assinam o serviço que executou. Então, no final do mês, o Lucas vem, faz esse relatório, faz toda essa parte de comissionamento, mas eu, particularmente, que estou acompanhando, e o Maurício também. Então, essa questão de cravar a cultura, de mostrar o que é a MHP, isso não pode ser delegado. Então, é eu e o Maurício. É o Maurício cobrando a parte técnica e eu fazendo toda a parte por trás. Então, eu faço premiação para o funcionário, faço comemoração de aniversário. Quando a gente vai viajar para a palestra, eu sempre trago alguém da equipe junto para mostrar para eles que a MHP não é só oficina, que a gente está aqui em Fortaleza palestrando, que a gente também pode, às vezes, se divertir no trabalho.
Então, eu sempre estou uniformes, eu deixo sempre a equipe bonita, impecável, eu sempre estou cuidando da aparência de todo mundo. Os meninos brincam lá que eles têm até conta no barbeiro, que todos eles vão arrumadinho e tal, porque a gente sempre está aparecendo em vídeos. Então, essa cultura, ela não pode ser delegada. Mas o que eu estou delegando é essa parte de processo, de comissionamento e tudo mais. Estou treinando o Lucas, que ele está com a gente há 6 meses. Com licença. Sobre a parte de treinamento, é uma parte que me chama muita atenção. E você falou que vocês têm uns processos específicos para treinamento. Como é que vocês fazem para treinar o pessoal, tanto tecnicamente quanto com relação a comportamento? Porque, às vezes, eu me pego muito pensando se eu precisar... Eu vejo nas concessionárias, eles têm metas, né, de treinamentos, às vezes tem um software, e para algumas empresas, para a maioria delas, né, que são pequenas empresas, é bem difícil contratar um software desse ou ter alguém que... Como é que você faz, assim? Como é que você traz isso? Não faz parte da nossa realidade, né? Ter um software, ter uma pessoa lá dentro implantando os treinamentos. Então, o que a gente faz? É no dia a dia mesmo. Então, hoje, nós temos a figura do Teixeira, que é um gerente técnico, e ele treina... Entrou um auxiliar, ele está treinando... Nesse exato momento, né? Ele está treinando um auxiliar lá em Cascavel, que o plano de carreira desse auxiliar é, em 3 meses, ele sair de auxiliar e ir para mecânico nível 1. Então, o Teixeira, que é o gerente, ele é responsável por levar os serviços para ele, mostrar como que tem que fazer, e o próprio funcionário vai ter que mostrar se tem a capacidade, se tem interesse e tudo mais. Então, a gente vai treinando no dia a dia. Não tem um programa de treinamento, vamos vir aos sábados, vamos separar o material e vamos treinar. Não, no dia a dia mesmo. Exatamente. Exatamente. A gente combina com ele, é tudo muito claro, muito transparente, porque ele já trabalha pensando, que legal, se eu aprender a fazer isso, então daqui 3 meses eu já vou estar no outro nível. Tem um funcionário agora que está saindo do nível 3, vai para o nível 4, que é um nível mais difícil, que lá a gente faz escapamento, faz a parte de soldas e tudo mais. Então, ele está se desenvolvendo para aquilo. Então, eles sabem e é muito claro isso. E a parte de cultura, de comportamento, a gente alinha tudo isso em reuniões. Então, toda segunda-feira, 9 horas da manhã, se tem algo para falar, eu falo. Nunca você vai direcionar para a equipe, você vem sem uniforme, você está errado. Eu sempre cobro, pessoal, uniforme, vocês têm que vir. Mas essas cobranças bobas nem precisa fazer mais, que faz parte da cultura. Os próprios donos da MHP vão trabalhar de uniforme. O próprio Maurício chega no horário e sai depois que todo mundo. O próprio Maurício é o cara que mais trabalha no MHP, ele sempre está resolvendo o problema. Então, as pessoas vê essa cultura correndo ali nas veias de todo mundo. Mais alguma pergunta? Eu não sei se pode estender. Aqui. Tá bom. Boa noite, Laísa. Paulo, da Yellow Automotivos. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal para você e para o Maurício, né? Se eu não me engano, num dos primeiros vídeos de vocês que eu vi, você disse que veio do jornalismo, você até falou, e ele veio do ramo financeiro. Não sei se ele era bancário. Eu sou bancário. Estou tentando empreender no ramo pela mesma paixão dele, que eu tenho paixão também por carros, né? E aí vocês comentaram, aliás, você disse que a empresa que antes de vocês estarem no patamar que vocês estão hoje, vocês quebraram 2 vezes, ou mais, não sei. Então, a minha pergunta é, o que é que fazia vocês manterem a motivação no negócio e não ficar com aquela tentação de voltar a ter o empregozinho estável e tal? Ótima pergunta. O Maurício, ele fez curso de economia, mas ele não chegou a trabalhar em banco, mas era o sonho da mãe dele que ele fosse um bancário, né? E quando a gente foi abrir o primeiro CNPJ, era uma MEI, eu fui pedir um empréstimo no banco e o gerente do banco falou assim, vocês são dono de oficina, isso aqui é uma MEI, MEI não é nem CNPJ. Eu peguei um desgosto tão grande, porque foi um gerente do banco falando isso para mim, e eu falei, então tá bom. Aí nasceu a frase, né? O Brasil não está preparado para ver donos de oficina ganhando mais que gerente de banco, né? Porque era algo que era uau, né? Nos anos 90, 2000, ser bancário era o suprassumo da realidade
profissional do Brasil. Então, o que fez a gente continuar, mesmo quebrando 2, 3 vezes, mesmo não tendo dinheiro para pagar as contas, ou ter que se desfazer das coisinhas que a gente se desfez de um apartamentinho financiado pelo Minha Casa Minha Vida, para quitar, e a gente conseguiu vender ele para quitar um monte de dívida da oficina, tinha mais de R$200 mil em dívidas na oficina, e continuar foi... A gente sentou um para o outro e a gente falou assim, será que a gente vai fazer tudo isso de novo? A gente não tem mais nada, não tem mais o que vender para pagar as contas. E a gente falou assim, não, então vamos tentar a última vez e vamos fazer dar certo. Foi daí que nasceu esses processos. Isso foi quando o nosso filhinho era recém-nascido, a gente foi morar de aluguel, e foi daí que nasceu a Liza, foi daí que nasceu o processo, foi daí que a gente falou assim, o não a gente já tem, a gente tinha medo de quebrar e perder tudo. A gente já tinha quebrado e perdido tudo. Então, nasceu uma vontade muito grande de provar para todo mundo que iria dar certo. Cascavel, apesar de ser uma cidade com quase 400 mil habitantes, é uma cidade com mentalidade interior. Então, todo mundo conhecia a gente e o bafafá de Cascavel era ou ver a MHP fechar ou a Laís e o Maurício se separar. E a gente quis provar para todo mundo que isso não ia acontecer. Então... essa nossa indignação e provar para as pessoas que ia dar certo, principalmente para os nossos familiares, que desdenhavam muito de quando a gente tinha oficina, a gente quis provar que a gente conseguia fazer diferente. Então, esse foi, assim, foi indignação e um pouquinho de raiva, de vontade de provar que a gente conseguia, sabe? É isso aí. Oi, Laisla, tudo bom? Ei, obrigada pela palestra, obrigada pelos ensinamentos. E eu fiquei com uma dúvida que está me corroendo aí, e também bem satisfeito, porque acho que essa é a última pergunta. Depois dessa, a gente vai para o lanche. Olha só. Olha só, eu acho que muitas vezes a gente perde talento nas nossas empresas por falta de clareza e por alinhamento de expectativa. Então, de tudo que eu ouvi de ti, eu queria saber o quanto que a transparência, seja no plano de carreira, seja na expectativa salarial, seja na remuneração, seja na perspectiva de crescimento. Eu vi que quem abraça a causa e a cultura da MHP, abraça entendendo e sabendo aonde está e para onde vai. Sim. E muitas vezes a gente perde os talentos porque o funcionário se sente... menos prestigiado ou que merece mais do que o que é dado. O patrão muitas vezes acha que já está dando demais e essa falta de alinhamento faz com que as expectativas sejam rompidas. Sim. Essa transparência, ela veio em que momento do amadurecimento da MHP e o quanto que isso é importante para você reter, né, o funcionário no teu time? Obrigadão, viu? Imagina, eu que agradeço. Essa transparência veio porque a gente perdeu bons talentos por causa disso. A gente não comunicava que ele não estava entregando o suficiente e na cabeça dele ele estava entregando muito mais a gente que não estava valorizando. Então, foi através da perda que a gente aprendeu. Não tinha ninguém que chegou para mim e falou, vocês estão fazendo errado. Não, isso não aconteceu. Mas foi quando justamente teve um momento de final de ano que eu observei, mais uma vez usando como exemplo o Teixeira, que o Teixeira estava chegando atrasado, estava desmotivado, tinha recém-separado da mulher. E eu sentei com ele e falei assim, ei, o que está acontecendo? Ele, olha, eu estou muito, desculpa a palavra, eu estou muito puto, a gente acabou de passar por uma mudança, a gente tinha mudado a nossa sede, a gente está pilhado, vocês estão cobrando serviço, vocês estão cobrando entrega, e eu não sei mais o que fazer. E na minha concepção, ele estava entregando pouco. Na concepção do Maurício, ele estava entregando pouco. E na concepção dele, ele estava entregando muito. E ele estava cansado. E eu falei para ele, olha, foi aí que eu descobri que a comunicação com o funcionário funciona. E aí a gente sentou e conversou. E ele falou para mim, eu gostaria de ser mais valorizado. Eu confesso para você que eu estou vendo outros empregos, porque trabalhar aqui, para mim, eu já não tenho mais vontade, não tenho mais paixão. Aquilo me doeu, entrou como uma faca no meu coração. Um funcionário falar que não quer mais trabalhar com você. Então, me fez ter um sinal de alerta. Cara, se eu perder esse cara, eu vou perder todos os outros mais uma vez. A gente já perdeu um monte de funcionário por causa disso. Então, por isso que veio essas reuniões de alinhamento. Toda segunda-feira, reunião de alinhamento. Se eu sinto que um funcionário está triste, eu chamo ele em particular, eu converso com todos eles.
Sempre eu faço isso. Como a história do cara que estava com a esposa grávida e perdeu o filho. E no plano de carreira, a cada 6 meses, eu faço isso e alinho expectativa. Irmão, você acha que está legal? Está do teu agrado, o teu salário? Você quer mais? Claro, Lais, eu quero sempre mais. Então, agora a tua missão é essa. Você precisa focar nisso, desenvolve essa habilidade que a gente está do teu lado. Beleza? Beleza. E o cara vai lá e faz assim, ó. Então, assim, comunicação e a clareza. A gente não deixa muito claro, você também não pode abrir tudo para o funcionário, a gente não deixa muito claro o salário de cada um, o quanto que a gente planeja pagar para ele, a gente não deixa os números tão abertos. Então, com o funcionário, você tem que ter um pouco de pé atrás, um pouco de sigilo com as informações da empresa. Mas a gente sempre deixa claro para todo mundo que a gente quer que todo mundo cresça. Então, os funcionários, por exemplo, o Adriano, ele começou trabalhando lá como serviços gerais, limpava banheiro, ganhava um salário de R$ 1.800. Hoje tem mês que o salário dele, isso em 2 anos e meio, o salário dele ultrapassa 6, 7 mil reais. E a gente tem valorizado ele e vai valorizar muito mais. Provavelmente, o ano que vem, ele está ganhando na casa dos 10. E a gente quer que isso aconteça para reter ele como bom talento, e ele está fazendo 7 vezes ou mais e trazendo todo esse retorno para a MHP. Bem, pessoal, vamos encerrar a primeira parte. Laisa, muito obrigado. Parabéns pela sua fala. Você juntou exatamente inspiração. Toda a voz da Laisa, ela demonstra muito essa inspiração. E mais do que tudo, ela traz um case de transformação. E é isso que a gente queria para esse momento, é isso que tem que gerar inspiração para quem está na plateia, porque a cada novo ciclo a gente tem que traçar novos desafios. E esse é um exemplo claro de que o trabalho, a determinação, ele traz o sucesso. E que cada um que está aqui na sala já tem também sua história, tá? Possa se inspirar nesse momento e agregar mais esse tempero para esse voo que vem em 2025. Então, parabéns, salva de palmas para a Laisa. Obrigada. E para homenagear, nós temos um brinde. Eu queria trazer aqui 2 mulheres. Queria trazer a Paulinha. Paulinha, por favor. Queria chamar também a Kátia. 2 mulheres aqui para representar as mulheres cearenses, que são mulheres fortes, braba. As paranaenses também. Então é do Brasil todo. Brasil todo. E aqui elas vão... A Caixa entrega. E você vai levar aqui uma lembrancinha do Ceará, Meu tá? Deus, só que coisas delícia, da terra. Gente. Ai, não que sei se gostoso. botaram a cachaçinha, viu? Mas era para botar. Kátia, você entrega para ela. Pode entregar ela. Meu Deus, que delícia. Ai, que lindo. Obrigada. Fica do lado de lá, Kátia. Fica do lado de lá para bater a foto. Nossa, obrigada. Eu me sinto muito honrada. Eu não tenho nem palavras. Assim, uma última coisa que eu queria deixar para vocês. Façam bem. Valorize sua equipe, seus maridos, suas esposas, seus clientes, seus colegas. No final, a conta sempre vai fechar. A conta fecha. Eu prometo isso para vocês. Obrigada. Parabéns. Eu fiquei bem nessa foto, né? Bem, pessoal, vamos para o coffee break e a gente volta já já.